E eu sempre gosto de começar falando que se vocês, a maioria daqueles que estão aí também são farmacêuticos, nós somos um pouco parecidos. Mesmo talvez sem nos conhecermos pessoalmente, morando longe, tendo realidades totalmente diferentes, nós somos um pouco parecidos. Por quê? Porque nós escolhemos a mesma profissão, que é essa linda profissão que é a farmácia. E quando a gente escolhe uma profissão que é da área da saúde, é porque nós queremos fazer a diferença na vida das pessoas. Que nós temos esse interesse em ajudar o próximo, em fazer algo que possa ajudar a vida das pessoas. Afinal de contas, esse é o objetivo das profissões da área da saúde. E com a farmácia não é diferente. E quando eu me formei, eu me lembro que eu comecei em drogaria. Um pouco perdido, porque eu não sabia muito bem ainda o meu papel. Eu ajudava os pacientes, eu ajudava na drogaria, mas eu ainda me sentia um pouco perdido. Eu me sentia que faltava algo. E essa questão, esse algo, foi uma coisa que eu sempre vim buscando. Eu pensava, eu quero fazer mais, eu quero ajudar mais, eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E eu sentia que faltava alguma coisa. E num determinado período da minha vida, eu entrei no concurso público, e eu comecei a trabalhar no Dose Certa, lá em São Paulo. O Dose Certa é um programa de dispensação, não sei se vocês conhecem, mas tem algumas unidades que ficam ali nas estações de metrô. E eu era volante, então eu ia, em cada mês eu ficava em uma unidade e fazia ali os serviços. Maravilhoso trabalhar ali no Dose Certa. A gente fazia dispensação, mediante receita, era um serviço muito organizado, de segunda a sexta-feira. Então, assim, eu estava muito feliz. Só que ainda assim, eu sentia que faltava algo na minha vida. Eu sentia que eu precisava fazer mais pelos pacientes. E eu tinha essa vontade de fazer alguma coisa diferente, alguma coisa realmente mais clínica. E foi nessa época que eu vi que lá em iniciaram a consulta farmacêutica. E quando eu olhei, eu falei, nossa, que coisa legal! Tem farmacêutico que faz consulta. E aquilo me encantou. Eu falei, eu preciso já faltando para eu realmente fazer a diferença na vida das pessoas, para eu fazer um trabalho diferenciado. E eu coloquei como meta para mim que eu ia também implementar a consulta farmacêutica. Só que, apesar daquele serviço ser maravilhoso, no sentido de organização, no sentido de fluxos, não tinha como implementar a consulta farmacêutica ali, pois não era o objetivo daquele serviço. E daí eu me deparei com uma situação da minha vida difícil. E eu estava fazendo pós-graduação nessa área, né, de farmácia clínica, nessa área já. A minha intenção era fazer consulta farmacêutica e eu vi que eu não ia conseguir fazer ali no Dose Certa. E daí eu tomei uma decisão. Me chamaram para trabalhar num outro local, como CLT. E eu falei, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou exonerar, eu vou sair aqui do concurso. E eu pensei nisso, falei, caramba, será que eu saio ou será que eu não saio? Mas eu estava com muita vontade mesmo de fazer consulta, trabalhar com a equipe, fazer alguma coisa diferente. E daí eu falei, eu vou sair. Daí eu lembro que quando eu cheguei lá em casa, fui falar com os meus pais. Nessa época eu ainda morava com os meus pais. E a minha mãe falou, nossa, Rodrigo, você vai sair do seu trabalho? Aconteceu alguma coisa? Você brigou com alguém? Deu alguma coisa de errado? Porque seu serviço é tão bom, você está tão bem. Eu falei, não tem nada de errado com o serviço, mas eu estou num momento que eu quero algo diferente. E eu acho que agora é um momento. Daí eu exonerei lá desse meu serviço público, lá no Dose Certa, e eu fui trabalhar em UBS. Nunca tinha trabalhado em unidade de saúde. E daí, eu acho que já entra talvez uma primeira coisa que eu acho que é importante para qualquer um que quer implementar consulta farmacêutica, independente se é em drogaria, UBS, hospital. A primeira coisa que o farmacêutico tem que ter em mente é que a farmácia começa ali a clínica começa na farmácia. Tem gente que acha que a clínica ela começa só na consulta, mas tudo aquilo que a gente faz ali dentro da farmácia já é clínica, já é importante.
Os nossos técnicos e os nossos balconistas são a nossa equipe de farmácia. Então, o que eu fiz? A primeira coisa, eu me dei um tempo, um prazo. Eu falei, olha, eu tenho 3 meses para aprender aqui as coisas, né, o trabalho, organizar tudo, criar fluxos, então eu vou começar a consulta farmacêutica. Então, eu fiz isso. Durante 3 meses, eu tentei aprender tudo que eu podia e organizei. Organizei os fluxos, organizei as tarefas. Por que eu estou falando isso? Porque vão ter estabelecimentos que o farmacêutico não vai fazer a consulta farmacêutica de maneira exclusiva. É claro que esse seria o ideal, que o farmacêutico pudesse se dedicar integralmente à consulta. Mas muitas vezes ele vai ter que se dividir com algumas tarefas logísticas. E normalmente esse até é o mais comum, é o que acontece. O farmacêutico ele vai fazer ali a consulta, mas ele vai fazer também outras atividades. Então é importante que o farmacêutico se organize, porque senão imagina, você já tem lá todo o trabalho de cuidar de estoque, cuidar ali do armário de controlado, de fazer a dispensação dos pacientes, e você vai ter, querendo ou não, a consulta é mais uma responsabilidade. É legal, é bom, com certeza, mas é também mais uma responsabilidade. Então imagina que chato, você está lá fazendo consulta e preocupado com o que está acontecendo ali na farmácia. Você está ali fazendo a consulta e quando você chega tem um monte de problema para você resolver. Isso dificulta muito. Então o primeiro passo é ter, como diria assim, a casa organizada. A sua farmácia tem que estar organizada. Os fluxos precisam estar organizados, precisa estar muito bem definido. A farmácia tem que funcionar sem você também. Então isso foi a primeira coisa que eu fiz. Eu aprendi ali sobre as questões da UBS, da farmácia, e eu criei fluxos para que quando eu não estivesse na farmácia, eu pudesse estar tranquilo também. Daí eu fiz isso, deixei tudo em ordem e eu montei um projeto para levar para minha gerente. E aqui também vou passar várias sacadas legais para vocês, vou falar de como que é a consulta também, e daí vocês vão vendo como vocês podem estar adaptando para o dia de vocês e podem fazer perguntas também. Eu fui lá, falei, agora eu vou conversar com a minha gerente, a Carol. E eu montei um projeto, falei, Carol, eu quero iniciar consulta farmacêutica. E ela, na época, não sabia muito bem o que era isso, pediu para eu explicar para ela, eu expliquei que a intenção da consulta não é fazer um diagnóstico de doença, mas ajudar os pacientes na questão da adesão, para que eles tenham um melhor tratamento, para que a gente consiga resultados mais favoráveis. E ela gostou bastante. E daí ela fez foram 2 perguntas que ela fez para mim que fizeram assim, eu acho que foram perguntas tão importantes que assim, mudaram a minha vida. Pode parecer simples, mas foram extremamente assertivas. A primeira pergunta que ela fez para mim foi a seguinte: Rodrigo, onde você vai atender esses pacientes? E eu falei, olha, eu estava pensando em atender eles ali na sala de reunião, porque eu não quero atrapalhar ninguém, e eu sei que os médicos usam consultório, os enfermeiros também, então eu vou atender ali na sala de reunião. Ela falou, não, Rodrigo, você não vai atender na sala de reunião, você vai atender no consultório. Daí eu pensei, eu vou atender no consultório? Ela, por quê? Qual o problema? Eu pensei que não tinha espaço, não tinha... Ela tem sim, só a gente precisa organizar. Então, aí entra uma primeira questão. Às vezes a gente não se valoriza o suficiente, a gente não sabe do nosso potencial. Então, a gente precisa também ter a consciência que o farmacêutico é um profissional importante e é um profissional que vem para somar, é um profissional extremamente qualificado. É claro que vão ter ocasiões que talvez o farmacêutico não tenha ali um consultório, ou não vai ter um local mais apropriado para fazer a consulta. Porém, ele precisa ter em mente que ele precisa também se valorizar. Ele precisa mostrar a sua importância e saber se reconhecer como importante ali no serviço de saúde. E quando eu falo em consultório, entra também uma outra questão que às vezes as pessoas me perguntam. Rodrigo, eu posso fazer consulta farmacêutica no balcão da farmácia? A resposta é não. Não tem conversa. No balcão da farmácia não dá para fazer consulta. Você pode fazer muitas coisas importantes e muitas coisas legais, mas não é uma consulta. Para ser uma consulta, obrigatoriamente você precisa de um ambiente privativo.
Se você fosse atendido por um médico no meio no meio ali do corredor, você ia se sentir bem? Você ia gostar de ser atendido assim? Não ia, com certeza não ia. Por que a consulta do farmacêutico tem que ser alguma coisa de qualquer jeito? Também não pode, tem que ser num ambiente privativo. Até porque o paciente, ele precisa muitas vezes revelar algumas coisas confidenciais mesmo para você, que ele não quer que todo mundo saiba. É você e o paciente, é o momento dos dois. Se você está fazendo ali numa sala que está com várias pessoas, ou no corredor, ou no balcão, isso já desconfigura a questão da consulta. Se a gente for pegar as nossas resoluções, tanto a 585 quanto a 586, elas vão ser bem claras que a consulta farmacêutica acontece em ambiente privativo, que garanta a confidencialidade do paciente. Então, isso é fundamental. Então, a gente tem que também ter esse cuidado, porque senão a gente acha que pode fazer consulta no balcão, fazer consulta em qualquer lugar, e não é bem assim. Existe sim requisitos de qualidade e o paciente observa muito bem isso. Então esse foi um primeiro ponto que a minha gerente passou para mim. E o segundo ponto que ela passou para mim, que também foi fundamental, ela falou o seguinte para mim. Ela falou: Rodrigo, eu vou ver aqui o horário para você atender os seus pacientes. Como é que é a sua agenda? Deu, agenda? Como assim agenda? Do seu dia a dia, como é que é a sua agenda? Eu falei: eu não tenho agenda não. Eu chego na farmácia, eu arrumo as coisas, eu verifico as demandas do dia, mas agenda mesmo eu não tenho. Daí ela falou: Rodrigo, a primeira coisa que a gente vai fazer uma agenda para você. Vamos definir os seus horários certinhos, vamos ver qual que é o melhor dia da semana para você atender, e eu vou ver aqui qual horário também que a sala está livre. Daí ela me falou lá o dia que a sala estava livre, no consultório, e daí eu me programei para que naquele dia, naquele horário, eu estivesse disponível para fazer a consulta. Porque imagina o seguinte, tem muitos profissionais que vão iniciar a consulta e eles não se organizam. Então, eles vão atender em qualquer horário. Vai chegar um momento que isso vai ser tão desgastante que o profissional desiste. Então, é imprescindível que ele tenha essa organização, e principalmente em relação à agenda. Tá, eu vou atender pacientes, mas em qual horário que eu vou atender o paciente? Nesse horário que eu vou estar ausente da farmácia, tá tudo bem lá? Eu tenho o técnico, eu tenho o balconista? Porque senão eu tô lá atendendo no consultório e daqui a pouco estão batendo lá no consultório pedindo para eu resolver as coisas na farmácia. Olha que coisa chata, que coisa constrangedora. Então, essas dicas, elas são fundamentais para qualquer um que queira implementar serviços farmacêuticos, consulta farmacêutica. A gente tem que, às vezes, ter essa mudança de visão. O farmacêutico, muitas vezes, trabalhou de uma forma... eu chego e vou resolvendo tudo. Agora, quando a gente quer fazer consulta, a gente precisa, sim, de ter horários e ter... Então, esses são dois pontos fundamentais que eu já gostaria de passar para vocês, pois faz total diferença. E em relação à consulta, eu vou contar sempre um pouquinho da minha história, mas vou trazer também alguns aspectos de legislação, alguns aspectos relacionados a metodologias, e agora eu vou estar falando um pouco de metodologias para vocês. Quando foram lá nos Estados Unidos, né? Começou a questão da clínica farmacêutica, o que eles pensaram? O farmacêutico ele está muito próximo do medicamento. A gente precisa mudar um pouco isso e trazer o farmacêutico para próximo do quê? Do paciente. A gente não quer mais que... Aí todo mundo cuida do paciente, todo mundo faz atividades com o paciente e só o farmacêutico cuida só do medicamento. A gente precisa mudar essa visão. Então esse foi o movimento da farmácia clínica. E para eles fazerem um processo, que no caso é a consulta farmacêutica, eles não inventaram nada. A consulta farmacêutica não é uma invenção assim do nada. O que eles fizeram? Eles observaram e eles estudaram o que os outros profissionais já fazem. Faz muito mais sentido. Então, eles observaram que todo profissional, eles têm um método para fazer a consulta.
O médico tem um método, o nutricionista tem, o fisioterapeuta tem. E esse método, ele é igual para todos os profissionais da saúde. Vão ter alterações, mas a base é a mesma. E quando a gente fala na base, eu vou até aqui trazer um pouco do que a professora me passou na pós-graduação. Ela fala o seguinte, a doutora Gladys, ela falou o seguinte: a consulta não é só aquilo que você faz. A consulta é aquilo que você faz e aquilo que o paciente observa, é aquilo que ele entende como consulta. Se você simplesmente faz um serviço e o paciente não entende que aquilo é uma consulta, também não gera valor. Ele tem que entender que aquilo é uma consulta. E como é que faz para o paciente entender que aquilo é uma consulta? É esse modelo que os profissionais da saúde já usam, que é o método clínico. E como que é o método clínico? É só a gente parar para pensar. Eu tenho certeza que vocês já passaram com algum médico ou com algum profissional da área da saúde. Basicamente, existem 4 etapas do atendimento. A primeira etapa é a coleta de dados. Como assim coleta de dados? Eu fui no médico. Quando eu chego no médico, a primeira coisa que ele vai fazer é perguntar: Oi, bom dia, Rodrigo. Por que você veio me procurar? O que você tem? Então, a primeira etapa é coletar dados. Então, o profissional começa a coletar dados. Você tem hipertensão? Você tem diabetes? Você toma algum medicamento? Você tem algum problema de saúde? E nesse momento o paciente vai falando e o médico vai registrando, o profissional vai registrando. Ou seja, ele está coletando dados. Então, esse é o primeiro ponto da consulta. O segundo ponto, depois que foi feita uma coleta de dados, a gente vai entrar numa etapa chamada identificação de problemas. Então, a partir do momento que eu coletei dados, eu identifico um problema. Então, você foi no médico com uma queixa. O médico te ouviu, ele percebeu o que estava acontecendo e vai falar: olha, o seu problema é esse. Então, ele identificou o problema. E a partir do momento que ele identifica, o que ele tem que fazer? Ele precisa propor uma solução. Então, aqui nós já temos 3 etapas. Eu coleto dados, eu identifico um problema, eu tenho um plano de ação e, por fim, eu faço o quê? Um acompanhamento. Então, essas são as 4 etapas que toda consulta precisa ter. Se você vai fazer, e dentro da consulta farmacêutica, um ponto importante para falar é que o farmacêutico tem diversas abordagens. Ele não existe apenas um tipo de consulta farmacêutica. A nossa classe, se a gente for parar para pesquisar, para ver, a gente tem vários instrumentos, a gente tem várias, vamos dizer, áreas que a gente pode atuar. O farmacêutico pode trabalhar com acompanhamento farmacoterapêutico, eu vou estar explicando um pouco melhor para vocês o que é. Ele pode estar trabalhando com homeopatia, ele pode estar trabalhando com nutracêuticos, ele pode estar trabalhando com fitoterapia, ele pode estar trabalhando ali com resolução de problemas de saúde autolimitados. Ou seja, ele pode trabalhar com várias coisas. E o que tem em comum todas essas coisas? Todas vão passar por essas 4 etapas. Fez a coleta de dados, identificou um problema, propôs uma solução, está acompanhando, você já está no caminho da consulta farmacêutica. Pode às vezes parecer um pouco simples, mas na prática não é tão simples assim. Mas se a gente for para entender o que é a consulta farmacêutica, são essas 4 etapas. O farmacêutico, o profissional, precisa fazer. E a depender da estratégia que ele for utilizar, ele vai ter condutas diferentes. Por exemplo, a questão da homeopatia. Eu consegui implementar lá na região leste, que eu trabalhava de São Paulo, dispensação, né, de medicamentos homeopáticos. E eu fui conversar com a médica para a gente alinhar algumas coisas. Foi uma conquista muito grande, era uma coisa que a gente já queria bastante trazer, essa questão da homeopatia. E eu estava vendo com a médica o que ela precisava, né? Eu falei: olha, vamos ter os medicamentos, você pode prescrever, e enfim. E ela falou: olha,
eu preciso de um armário para guardar os medicamentos de homeopatia. Eu falei, como assim um armário para guardar os medicamentos de homeopatia? Eu tinha pensado em deixar os medicamentos no armário controlado, porque daí fica ali guardado, o farmacêutico cuida dela. Não, o remédio de homeopatia, Rodrigo, ele sai lá do mar, vem de uma ostra, eu pego, sabe, tem toda uma coisa, e depois você vai deixar junto com o remédio controlado, vai perder o efeito. Eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Por quê? Porque o raciocínio clínico, a depender da estratégia que você for usar, vai ser diferente. Então, isso também é importante na hora da sua consulta, você saber qual abordagem que você vai usar. E existe mais de uma abordagem que a gente pode estar fazendo, assim como os médicos. Não existe apenas uma especialidade médica, existem várias. Então, o que eu indico para vocês é o seguinte, que você veja aquilo que você tem mais afinidade para trabalhar. Com o que você tem mais afinidade? O que te dá paixão? O que te dá alegria? Assim, fala, nossa, eu gosto tanto de trabalhar com isso, é o meu sonho trabalhar com isso. Batalha por isso, para você trabalhar com isso também. É possível. É claro que vai depender do ambiente que você está trabalhando. Muitas vezes, a depender do ambiente que você está, talvez não seja a melhor estratégia. Então, tem que conciliar essas duas coisas. A sua paixão, o seu desejo, aquilo que você realmente é bom, com o ambiente que você vai trabalhar. Ainda nesse contexto, vou dar mais um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Quando a gente fala de acompanhamento farmacoterapêutico, o que é acompanhamento farmacoterapêutico? Você vai pegar um paciente que faz uso de alguns medicamentos e você vai ver se esses medicamentos estão tendo o melhor benefício o possível com aquele paciente. Então você vai fazer uma avaliação, eu vou entrar já em detalhes, mas só para trazer uma abordagem geral primeiro para vocês. No geral, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo vocês acham que demora uma consulta farmacêutica? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora? Coloca aqui nos comentários para eu ver o que vocês pensam em relação a isso. Quanto tempo vocês acham que demora uma consulta farmacêutica? Enquanto isso, eu vou estar dando uma olhadinha aqui em algumas perguntas. Então vai colocando aí. Quanto tempo vocês acham que demora uma consulta farmacêutica? A Juliana falou, boa noite, estou na graduação ainda, mas já ansiosa para o mercado de trabalho que me espera. 7º semestre, parabéns, Juliana. O mercado está crescendo bastante e você se preparando, com certeza boas coisas virão, hein? Meus parabéns para você, logo seremos colegas de trabalho. A Daniele falou, você usa alguma ferramenta nas suas consultas? Eu vou estar falando também. O André tá aí, amigo meu lá de São Paulo. Boa noite, André. Maria Bethânia, minha paciente. Uma ótima noite. Aqui a Nádia falou que demora 1 hora. O Dijan falou 35 minutos. A Laiane falou 30 minutos. A Sâmia falou 40 a 50. O Daniel falou depende do quadro do paciente. Bacana. Todos estão certos, eu só vou fazer algumas colocações. Depende da estratégia que você vai adotar. Por exemplo, eu não falei que o farmacêutico tem várias ferramentas que ele pode estar usando na consulta farmacêutica. Se eu for fazer um acompanhamento farmacoterapêutico, que é algo um pouco mais complexo, que eu tenho que usar... ver todos os medicamentos que o paciente usa, que eu tenho que fazer uma análise mais detalhada, normalmente a primeira consulta demora de 40 minutos a 1 hora. Ah, Rodrigo, você está inventando esses dados? Não, esses daí são os dados que você encontra dos trabalhos feitos lá por Strand, lá por Dader. Esse é o tempo que demora no acompanhamento farmacoterapêutico. Então, uma coisa é você fazer um acompanhamento farmacoterapêutico. Mas o acompanhamento farmacoterapêutico não é a única abordagem que o farmacêutico pode fazer. Ele pode fazer outras coisas também. Por exemplo, numa drogaria. Eu imagino que numa drogaria,
talvez a melhor abordagem seja você trabalhar com problemas de saúde autolimitados. Porque você não tem esse tempo, talvez, numa drogaria, ficar 1 hora com o paciente, avaliando necessidade, efetividade. Você precisa, muitas vezes, chega na drogaria, ele tem um problema, ele quer uma indicação. Você quer fazer isso de uma forma de consulta? Você pode sim trabalhar com prescrição de MIPs, de nutracêuticos. Então você vai fazer uma avaliação pontual de um problema de saúde autolimitado. Então, em geral, essa consulta já é mais rápida. Você pode estar fazendo em 20 minutos. Então depende. Então, quando algum farmacêutico fala para mim, olha, Rodrigo, eu acho que a consulta farmacêutica, esse método é muito longo, eu acho que não é isso que eu preciso, eu acho que isso não está tão legal. O que eu entendo é que o farmacêutico ainda está um pouco confuso em relação a que estratégia que ele vai usar. O acompanhamento farmacoterapêutico é uma das estratégias. E realmente ele demora se você for fazer o acompanhamento farmacoterapêutico. Eu vou estar falando um pouquinho mais detalhado sobre ele, mas ele demora. Se você vai fazer uma consulta de homeopatia, em geral também demora. Então varia da abordagem e da experiência do profissional. Mas no acompanhamento farmacoterapêutico é de 40 minutos a 1 hora. Se você for fazer um outro tipo de consulta, que nem eu falei, vou fazer uma prescrição para tratar problemas de saúde autolimitados, provavelmente é mais rápido e varia de profissional para profissional. Uma dúvida que muita gente tem é assim, Rodrigo, mas 40 minutos, 1 hora não é muito? Eu falo, depende. Depende do quê? Principalmente do profissional. Porque a consulta ideal é aquela que o paciente entendeu que ela não foi muito rápida, nem muito devagar. Ela foi no ponto. Então, com o tempo, o profissional ele consegue dosar uma consulta e fazer com que, às vezes você vai precisar de 1 hora, mas seja 1 hora proveitosa. Não aquela 1 hora que você fica enrolando. Às vezes realmente é preciso, o paciente usa 7, 8 medicamentos, tem 3, 4 problemas de saúde, você vai ter que abordar um por um. Então isso às vezes demora, então tem essa questão do tempo. E se você for tratar um paciente num problema individual, aí vai ser mais rápido. Então tem essa questão do tempo e realmente ele pode variar de paciente para paciente e da estratégia que você vai usar. Lembrando que, isso daqui eu sempre vou reforçar com vocês, consulta é quando você usa aquelas 4 etapas. Coleta de dados, eu vou estar falando melhor sobre isso. Quando você usa a identificação do problema, você propõe um plano de ação e você acompanha esse paciente. Você fez essas 4 etapas, você fez a consulta farmacêutica. E falando sobre a consulta, uma coisa que é imprescindível, que eu indico fortemente para todos vocês, é assim, antes de vocês começarem uma consulta, antes de vocês implementarem um serviço, sempre tenham isso junto com o gestor. Por quê? Porque o gestor é que vai te dar o apoio, é o gestor que vai te ajudar. Nunca faça um trabalho de maneira isolada. Como assim de maneira isolada? Eu vou começar a atender paciente. Isso não dá certo. Você precisa atender pacientes de acordo com o contexto, de acordo com uma necessidade. Se é na drogaria, qual a maior necessidade aqui da drogaria? Qual a necessidade desses pacientes que estão vindo aqui? Que nem eu falei, muitas vezes se for fazer um acompanhamento farmacoterapêutico numa drogaria, pode não dar certo. Mas tem outras intervenções mais simples que nem por isso a gente desmerece. São importantes também. Então a gente tem que saber avaliar isso. A gente vai avaliar isso como? Junto com a equipe, junto com o gestor. Eu já vi casos de farmacêuticos que tiveram que iniciar a consulta farmacêutica, começaram a fazer a consulta e depois falaram, não estou sentindo resultado nenhum, não está adiantando, o médico nem sabe que eu estou atendendo. Então, assim, não funciona. Precisa ser um contexto, tem que ser uma coisa orquestrada mesmo. O médico precisa saber, o enfermeiro precisa saber. Se você está na drogaria, o seu gerente tem que saber, a sua equipe tem que saber o seu trabalho. E quando a gente faz isso em conjunto, aí funciona. Agora, o simples fato de você fazer consulta farmacêutica, em geral, não agrega tanto valor e só vira mais uma coisa para você fazer. E não é essa a intenção. A intenção é nós fazermos trabalhos que gerem valor para a equipe, que gerem valor para o paciente. E isso só é possível
quando nós sabemos o ambiente que nós estamos inseridos. Então isso é fundamental. Agora, retomando um pouco a questão que eu falei da minha gerente, isso foi feito em conjunto. Então nós definimos os pacientes que eu ia estar atendendo e nós elaboramos ali um plano. Olha, Rodrigo, você vai atender nesse horário, você vai fazer assim. Eu pactuei com os meus técnicos também. Então isso sempre tem que ser feito. Se isso não for feito, corre o risco do profissional se frustrar. E dito essas coisas que são tão importantes, agora eu vou entrar um pouco mais na questão da consulta. Então, qual que é o principal problema do farmacêutico? Assim, disparado, qual que é o principal problema? A maioria dos farmacêuticos vão falar o quê? Rodrigo, eu tenho falta de conhecimento. Rodrigo, eu não estou preparado. E eu até coloquei no post essa questão que eu sempre estudei bastante. Eu tinha feito uma especialização e mesmo assim eu me sentia despreparado. Só que, olha só que legal. Tudo na vida que a gente vai fazer pela primeira vez, a gente sente medo, a gente sente insegurança. Se você teve o seu primeiro emprego numa drogaria, eu tenho certeza que você não chegou sabendo tudo. Você chegou na drogaria. Ó, pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei em drogaria, eu nunca tinha... Só tinha feito um estágio, mas eu tinha dificuldade para saber onde estava o genérico e onde estava o referente. Eu nem achava os medicamentos, para ser sincero. Eu demorei tempo para achar os medicamentos, para entender ali as coisas. Porque a faculdade, a gente aprende várias coisas técnicas, mas a gente não aprende por nome de medicamento. A gente aprende normalmente por grupos, por princípio ativo. E demora para a gente aprender, né? A gente vai aprendendo no dia a dia. Não tem como você falar, olha, eu vou estudar a farmácia, depois eu vou estudar tudo que tem na drogaria e quando eu souber tudo, eu vou começar a trabalhar. Sabe quando você vai começar a trabalhar? Nunca! Não tem jeito, porque na vida é assim. A gente tem que saber uma base, a gente tem que saber ali aquilo que é o mais importante e depois colocar em prática. Se a gente não colocar em prática, a gente não desenvolve as habilidades. Então, muitos farmacêuticos, às vezes, eles deixam de começar porque eles ficam com esse medo. E se a gente estender essa conversa, a gente vai ver que em tudo na vida a gente precisa disso. Se você já é habilitado, se você dirige, você sabe. Como é que é no começo para tirar carta? Você não sabe pegando o carro, você faz o quê? A parte teórica. Então você aprende, você faz os exames. Feito essa primeira etapa, você vai para onde? Para a rua. Então normalmente você vai ali numa rua mais calma, daqui a pouco você vai dirigir nos locais onde tem mais movimentação, mas você vai sim ter que ir para a prática. Existe alguém que sabe dirigir e que não fez a parte prática? Não tem. É a mesma coisa para fazer a consulta. Vai dar medo? É claro que vai. Só que não tem como saber tudo. E uma outra coisa é assim, quanto mais você estudar, mais você vai perceber que você não sabe. O conhecimento é assim. Então você fala, nossa, eu vou estudar tudo de sistema cardiovascular. Daí você começa a estudar e começa a ver que você não sabe nada. Aí, putz, caramba, tô ferrado, eu não sei nada. Por quê? Porque o conhecimento, ele é assim, a gente precisa colocar em prática. Se a gente não coloca em prática, a gente não aprende. Então é importantíssimo que os profissionais coloquem em prática. Lembrando que nós temos que saber ter uma base. Qual que seria essa base? É para não fazer um erro grosseiro. Não estou falando que você precisa ser muito bom. Provavelmente a sua primeira consulta vai ser igual a minha. Vai ser horrível. Você vai fazer muita coisa que você... Putz, por que eu fiz isso? Você só não pode fazer um erro grotesco. Por exemplo, eu vi isso até no Facebook, há alguns anos atrás, quando começou essa questão aí da clínica, teve um farmacêutico que falou que estava fazendo consulta e tudo mais, ele colocou assim, olha, o paciente usava 2 ou 3 medicamentos de psiquiatria, né, medicamentos fortíssimos. Ele julgou que estava causando um efeito adverso muito grave. Ele suspendeu o medicamento do psiquiatra e escreveu um fitoterápico. E colocou lá todo orgulhoso. Olha, o medicamento estava causando isso, olha as interações. Eu substituí por esse. E postou no Facebook a foto da receita, mano. E
pior do que isso, era um monte de gente batendo palma. Farmácia clínica, é isso aí, é o farmacêutico que conhece de remédio. Olha o risco, pessoal. A gente tem que saber qual é o nosso papel, o que a gente pode e o que a gente não pode. O farmacêutico não pode simplesmente substituir um medicamento de um outro profissional. Ele não tem essa autonomia. A gente não pode fazer diagnóstico de doença. Isso tem que estar muito claro. Pode parecer óbvio, mas isso tem que estar claro. Diagnóstico de doença, o farmacêutico não faz. O farmacêutico não pode substituir medicamento de médico nem de outro profissional. Então a gente tem as nossas atribuições e a gente tem que trabalhar dentro delas. A gente não pode prescrever medicamentos tarjados. Para prescrever tarjado é igual está na legislação. Você tem que estar inserido num ambiente, normalmente no SUS ou num ambiente que você tem ali uma equipe, existem protocolos. E dentro desses protocolos, o farmacêutico pode até prescrever medicamentos tarjados, mas existe uma regulamentação, existe uma legislação, então a gente tem que saber o mínimo. Assim, tem a base. A partir do momento que você sabe essa base, aí você precisa começar a fazer a consulta. Não errando essas coisas, você pode ficar tranquilo com a sua consulta. Você vai fazer o seu melhor, você vai ali ajudar o paciente e você vai aprender. Rodrigo, mas e se a minha consulta não for boa? Que bom se a sua consulta não for boa. É uma oportunidade para você melhorar. E aqui já entra uma outra dica. No começo, isso eu falo para todo mundo. Se possível, como é que você começa a consulta farmacêutica? Uma. Só uma, Rodrigo? Você começa com uma. Não tem problema. Essa uma é a uma que vai te... Eu consegui. Essa uma é como se fosse uma semente, que ela vai crescer e você vai aprender com ela. Ela é importantíssima. É aquela uma coisa que a gente faz pela primeira vez. Ela é talvez a mais importante. Então, começa. E nada de começar com um caso muito louco, com um caso de um monte de medicamento, de paciente muito complicado. Começa com simples. Eu vou atender um paciente que está com dificuldade em aderir ao tratamento. Ótimo! Não tem problema. Para você ir aprendendo, para você ir pegando a mão, para você aprender o que você tem que fazer, o que você pode, o que você não pode. Não tenta já na primeira consulta tentar resolver tudo. Você vai aprendendo, você vai observando. Isso que é fundamental. Eu, hoje em dia, tenho bastante confiança assim, para fazer uma consulta, para fazer intervenções. No começo eu não tinha. Eu tive que aprender. E a gente vai observando e atende. Então, isso é muito importante, pessoal. Então, começa com um paciente de maneira simples. Agora, Rodrigo, eu não consigo atender, estou com muito travado, estou com muito medo. Faz o seguinte, chama alguém da sua família. Não tem problema, olha. Só que daí você tem que fazer no modelo de consulta, nada de brincadeira, de ficar, vou ficar conversando porque é familiar. Não. Chama lá um familiar seu, olha, eu estou fazendo consulta farmacêutica, eu percebi determinado problema, e se você quiser eu me coloco à disposição e cobra pela consulta. Para você e ele sentir que aquilo é real. E você testa, e você treina. Pega um familiar, pega um amigo, mas começa. O importante é começar. Quando você começa, você vai perdendo esse medo. E essa é uma dica fundamental. E uma outra dica, conversa com pessoas que já fizeram consulta, que sabem como é que faz consulta, porque senão a gente faz e fica com medo, não sabe o que pode, não sabe o que não pode. Então é interessante você poder conversar com uma pessoa que tem esse conhecimento, que já faz consulta, e se possível, ainda você atender junto com alguém, se você conseguir, com outro farmacêutico. Olha, eu posso ir um dia com você numa consulta? Se possível, faz isso, é muito bom. Quando eu comecei a fazer consulta, eu chamava os farmacêuticos para ir na minha unidade. Então eles iam na minha unidade, viam como eu fazia a consulta e depois disso eles tinham mais coragem para começar. Alguns ainda precisavam que eu ia junto e atendia com eles a primeira vez, mas depois a segunda, terceira, eles iam embora. Esse medo ele é mais inicial. Lembrando que não tem como a gente saber tudo. A gente vai aprender com os pacientes. Então a gente vai aprendendo. E falando das metodologias, se a gente pega, por exemplo, o método Dader,
Isso daí falando do acompanhamento farmacoterapêutico. O que ele propõe? Ele propõe que no início você faça esse levantamento de dados. Então você vai lá com o paciente. Uma outra coisa também importante, pessoal, que eu esqueci de falar. Na consulta farmacêutica, se vocês forem fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, o que é indicado? Que no dia da consulta você peça para o paciente levar todos os medicamentos que ele tem em casa, independente de estar na receita ou não. Peça para ele levar as receitas, também todas as receitas, e os exames. E você vai usar isso. E eu me acostumei tanto a fazer isso, que se eu ia para uma consulta e o paciente não levava para mim uma dessas 3 coisas, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Eu precisava que ele levava receita, o medicamento e os exames. Isso faz muita diferença, faz uma diferença assim, gigantesca. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas pessoas que entraram. A Lulis também respondeu. Minha mãe está online, boa noite. A Edna entrou. A Simone falou que está gostando bastante. A Inês falou das ferramentas. E a Yasmin perguntando em relação à cobrança da consulta. Então, deixa eu falar uma coisa de cada vez. Vamos começar com cobrança da consulta. Cobrança da consulta, como é que funciona? Rodrigo, quanto que eu cobro a consulta farmacêutica? Vou responder essa de maneira bem simples. Você cobra o quanto você quiser. Nossa, Rodrigo, R$100, 200, 300, 400, você cobra. O problema não é você cobrar. O problema é o paciente pagar por aquilo que você oferece. Entendeu? Mas você pode cobrar o quanto você quiser. Como que normalmente as pessoas veem a questão da cobrança? O que elas fazem? Elas comparam. Eu vou passar com um farmacêutico. Quanto que ele cobra e quanto que um médico cobra? Quanto que ele cobra e quanto que um nutricionista cobra? Normalmente as pessoas comparam. Agora, se você tiver uma consulta totalmente diferenciada e gerar muito valor para o seu paciente, você cobra o quanto você quiser. É claro que você pode colocar um termômetro. Olha, eu coloquei R$100 e eu não estou tendo adesão, então talvez você abaixe um pouco o preço. Olha, eu coloquei R$50, eu estou tendo adesão e não estou tendo prejuízo, aí você vai equilibrando. Mas você pode cobrar o preço que você quiser, não tem problema. É igual médico. Tem médico que cobra R$100 a consulta, tem outros que cobram 200, 300. De acordo... Assim, quanto mais ele é especialista, quanto mais ele é requisitado, normalmente maior é o preço da consulta. E a mesma coisa o farmacêutico. A partir do momento que você começar a ficar sendo mais requisitada, as pessoas começarem a conhecer o seu trabalho, começarem a te procurar, você vai precisar até aumentar o preço para proteger o seu trabalho, porque você não vai dar conta. Então, você vai preferir atender um pouco menos, com mais qualidade. Então, a questão do preço, a gente tem essa autonomia para decidir pelo preço. A questão é se o paciente vai pagar ou não. E aí entra aquela questão da qualidade e de quanto você gera valor para aquele paciente. E a outra pergunta é da ferramenta, né? Rodrigo, quais ferramentas que você usa na consulta? O que eu gosto de falar em relação a ferramentas, eu gosto de usar assim. Existe, por exemplo, eu faço muito acompanhamento farmacoterapêutico. Eu gosto muito da ideia. Eu gosto de entender o que é o acompanhamento farmacoterapêutico. Existem as fichas. Quando eu comecei a fazer consulta, eu usava aqueles modelos de ficha que tinha todas as perguntas mesmo. Perguntava, nos últimos 7 dias, quantos medicamentos você tomou? Como é que era a outra? Qual a sua percepção de saúde? E daí eu cumpria na risca, eu fazia exatamente igual. Eu tinha um questionário e eu usava aquele questionário e eu atendia os pacientes com base nele. Com o tempo, a gente vai percebendo que não é tão necessário você usar um modelo pronto, um questionário. Você pode usar, mas você não é obrigado a usar. Esses questionários, essas fichas, eu vejo como se fosse... Você está andando de bicicleta. Quando você está andando de bicicleta, você vai aprender a andar de bicicleta, o que você faz? Você põe rodinha.
Por quê? Porque eles têm medo de cair. Então você quer saber o que relacionados à coleta de dados, mas caiu tudo? Vou tentar ir pelo 3G. Acho que voltou a internet. Oh, meu Deus. Tive que colocar pelo 3G. Voltou a internet? Não, mas voltou a internet nossa? Vou ficar pelo 3G então. Peço desculpa, pessoal. Caiu a internet, eu coloquei pelo 3G aqui. Eu tava falando aqui das ferramentas, né? Então, por exemplo, quando você vai utilizar uma metodologia, então normalmente você tem aquelas fichas. E nas fichas você tem ali um passo a passo para você conduzir a sua consulta. Então, como é que você usa esse passo a passo? Você vai utilizando ele para você ganhar mais confiança, para você entender, para você poder ajudar melhor o seu paciente. Então, assim, existem diversas ferramentas. E como é que você usa essas ferramentas? De acordo com a sua proposta. Então, a base da metodologia é a mesma. Então, quando a gente fala de consulta farmacêutica, é sempre esses 4 pilares. Você precisa coletar dados, identificar problemas, propor uma solução e acompanhar esse paciente até que ele tenha a resolução do seu problema. As ferramentas que você vai usar para isso, elas vão ser de acordo com as suas estratégias. Por exemplo, eu trabalhava muito com idosos. E quando a gente trabalha com idosos, tem algumas ferramentas específicas que você pode estar usando com idosos. Você tem, por exemplo, o mini exame do estado mental. Não sei se aqui alguém conhece, ele chama Mini Mental. É uma série de perguntas que você faz para o paciente para saber como está a memória dele. Porque é muito comum quando a gente atende idosos, eles se queixarem de memória. Falar, eu estou muito esquecido, eu não estou me sentindo bem, eu estou esquecendo demais as coisas. E através do Mini Mental, você consegue um dado objetivo para saber como é que está a memória daquele paciente, para saber se ele precisa ser encaminhado para o médico, para saber se você pode, de repente, acompanhar aquele paciente. Então, é muito bacana. Então, assim, existem diversas ferramentas que vocês podem estar introduzindo na consulta. Você tem escala da dor. Eu vou acompanhar um paciente e o paciente ele tem dor. Como é que eu monitoro a dor? Tem a escala da dor. Então, você pode usar essa ferramenta. Então, assim, existem diversas ferramentas. Da depressão, tem o GDS, que é usado também para idosos, para você identificar se ele está com algum problema de saúde mental. Lembrando que não é para diagnóstico. São instrumentos que te auxiliam na sua consulta. Mas ele não é para diagnóstico, mas você pode estar usando. Então, assim, existem diversos instrumentos. E isso daí você vai aprendendo com o tempo. Você vai vendo aquilo que é necessário para o seu dia a dia. Qual que é o problema dos pacientes que você está atendendo? Você está atendendo idosos? Você está atendendo crianças? Você está atendendo pacientes que fazem uso de múltiplos medicamentos? Então, a depender do paciente que você está atendendo, você vai usar estratégias diferentes também, que são as ferramentas. Mas vocês parem para ver que não é algo tão complicado quando assim, a gente realmente tem essa experiência. É algo que a gente vai aprendendo. Então, assim, a gente atende, aprende. Atende, aprende. Todo atendimento é uma oportunidade para aprender. E quanto mais você atender, mais você vai aprender. Então vai chegar um momento que você vai estar num nível legal, porque vocês vão perceber que, assim como em tudo na vida, as coisas começam a se repetir. Então, assim, é muito repetido. Então você vai atender um paciente, você, eu não sei. Mas daqui a pouco você vai ver que o outro paciente tinha aquele mesmo problema e aquilo já não vai ser mais uma dificuldade para você, porque você aprendeu. Então, as ferramentas elas são muito importantes, vocês podem sim estar utilizando. Lembrando que o mais importante é que vocês tenham uma visão, que vocês saibam o que estão fazendo. Eu já vi muitos farmacêuticos, o que eles fazem? Eles pegam uma ficha, um protocolo, né, de atendimento, preenche tudo o protocolo e depois falam, o que eu faço com isso?
Ou seja, não entendeu nada. A consulta não tem a ver com você preencher um monte de ficha, com fazer um monte de protocolo. Tem relação com você entender aquilo que você está fazendo. Lembrando que uma consulta, ela tem dois objetivos. Ou você resolve um problema de um paciente, ou você ajuda ele a alcançar um objetivo, a chegar numa aspiração. Você sempre tem que ter essas duas coisas em mente. E as ferramentas, elas vão te ajudar, mas você não pode ficar assim, só a ferramenta. Você tem que entender e saber usá-las, tá? A Yasmin perguntou, na sua opinião, quais competências e habilidades que um farmacêutico clínico deve ter? A primeira competência é essa questão de você sempre estar querendo aprender, de você estar buscando trabalhar sempre com a equipe. Então, acho que principalmente essas duas, essa vontade de aprender e você sempre trabalhar junto com a equipe. Tendo essas duas coisas, a gente chega muito longe, porque é aquilo que eu falo, a gente faz e aprende, faz e aprende. É sempre assim, não tem jeito, pessoal. Então a gente tem que colocar a mão na massa. Se não colocar a mão na massa, a gente nunca vai saber. Quando eu comecei a fazer consulta, eu usava, acho que era 4, 5 folhas, que tinha tudo bonitinho que eu tinha que fazer. Depois eu fui abandonando isso, porque não tinha mais como eu usar aquilo, não precisava, perdia tempo. Então isso daí você vê no dia a dia. A Sandra falou, quando você detecta algum medicamento que está causando toxicidade hepática visível em exames, como você aborda os pacientes? Tá, então, antes de responder a Sandra, deixa eu só retomar alguns conceitos. Então, vamos voltar aqui para o acompanhamento farmacoterapêutico. A primeira coisa que você vai fazer, e até um alerta, o farmacêutico, ele tende, na consulta, a querer olhar os remédios. Mas antes de você olhar os medicamentos, a primeira coisa que você tem que fazer é saber os problemas de saúde que o seu paciente tem. O medicamento em si, ele é importante, você tem que saber. Mas você saber tudo do medicamento e não saber dos problemas de saúde do paciente não adianta de nada. Porque você não vai saber se aquilo é um efeito adverso do medicamento ou se é um problema de saúde que ele tem. Então você precisa fazer esse levantamento, porque é como se fosse um quebra-cabeças. No final, você vai ter que propor uma solução. Como é que você vai propor uma solução se você não sabe o que o paciente tem? Só com base no medicamento? Não tem jeito. Então a primeira etapa é fazer essa coleta de dados, entender o que o paciente tem. E quanto mais dados você tiver, melhor. Feito isso, a gente também pode coletar dados em relação aos medicamentos que o paciente faz uso. E daí entra um pouco a questão do método, tanto do Dado quanto do Minnesota, quando eles falam assim, que olha, todo medicamento ele precisa ter 4 características que o farmacêutico precisa trabalhar. A primeira característica é que o medicamento tem que ser necessário. Então o paciente está lá, foi prescrito para ele losartana. O paciente é hipertenso? Para que ele toma losartana? Ele é hipertenso. Então o medicamento ele é necessário. Então, primeira coisa, você olhou para o medicamento, olhou para o paciente. Aquele medicamento é necessário? Ele é hipertenso, passou losartana, faz todo sentido ele usar esse medicamento. O medicamento ele é indicado? Agora, ele é efetivo? Ele está tendo resultado? Porque muitas vezes foi prescrito um medicamento para o paciente e o medicamento não está atingindo os resultados necessários. Então, você tem que saber se o medicamento está sendo também efetivo. Então, ele tem que saber primeiro se ele é necessário, depois se ele é efetivo. Se ele está sendo efetivo, a terceira pergunta que você faz, o medicamento está sendo seguro? Daí você vê, está tendo algum efeito adverso? Está tendo alguma alteração nos exames? E a última coisa, você vê se o paciente está tendo adesão ao tratamento. Então, essas são as 4 coisas que a gente sempre tem que se perguntar em relação ao medicamento. Quando os professores eles desenvolveram essa metodologia, eles pensaram assim porque eles queriam uma linguagem entre os farmacêuticos para a gente saber se realmente aquele paciente estava tendo o melhor benefício com o medicamento. Então, eles definiram que sabendo essas 4 coisas, a gente consegue falar se aquele paciente está tendo sim ou não o melhor benefício com o medicamento. Então, o medicamento ele tem que ser primeiramente
necessário, o paciente precisa tomar aquele medicamento. Então vamos supor que o paciente está tomando losartana mesmo e ele não tem problema de pressão. Ele está tomando porque um dia ele foi lá no pronto-socorro, estava com a pressão alta e depois desse dia ele está tomando por conta porque ele acha que a pressão está alta. Então o medicamento não é necessário, ele não tem diagnóstico de hipertensão. Ele, em um momento, teve uma pressão alta, passaram algum medicamento para ele enquanto ele estava no pronto-socorro, mas ele não faz um acompanhamento de hipertensão, então o medicamento não é necessário. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer ele é orientá-lo. Olha, esse medicamento você não pode tomar desse jeito, você precisa de um diagnóstico, precisa de uma receita médica, e daí o médico vai avaliar. Você viu se o medicamento é necessário, agora vem a parte da efetividade. E a pressão dele está controlada? Não está controlada? E a partir disso, o farmacêutico vai tomar as condutas dele. E depois disso a gente viu se o medicamento é seguro. Está tendo algum efeito adverso? Está tendo algum problema? Agora, você só vai saber se o medicamento está causando um efeito adverso se você fez um bom levantamento de dados. Porque senão você não vai saber se aquela alteração, se aquele efeito adverso é decorrente do uso do medicamento ou se de algum problema de saúde. Por isso a importância da gente entender a metodologia e como que ela funciona. E por fim, a adesão. Às vezes o tratamento não está funcionando porque o paciente não está aderindo. E hoje em dia, quando a gente fala em doenças crônicas, pode ter certeza, pessoal, a grande maioria não tem o resultado necessário por falta de adesão. Não é porque o paciente tem uma receita médica falando que é para ele tomar losartana de manhã e de noite e simvastatina à noite que ele toma todo dia, não, pessoal. A gente, às vezes, fala que a não adesão acontece, mas quando a gente está na prática atendendo o paciente e conversando com ele, fazendo consulta, a gente pega muito mais não adesão. É nesse momento que eles falam. Eles normalmente não falam tanto ali na dispensação. Na dispensação eles falam também. Eu vejo isso na dispensação, mas na consulta você pega muito mais. E tem várias técnicas para você também conseguir saber isso do paciente. Eu vou até passar umas duas para vocês, mas a gente pega muito mais na consulta. E em relação a quando a gente encontra um problema, seja um desses 4 pontos, né? Então, nesses 4 pontos, a gente pode fazer intervenção na necessidade, na efetividade, na segurança e na adesão. Eu vou falar da segurança, que foi o que a Sandra perguntou. Ela falou, quando detecta um problema de toxicidade hepática, o que você faz? Como é que você aborda esse paciente? A primeira coisa é você definir se aquela toxicidade realmente é hepática. Então você tem que fazer uma anamnese com aquele paciente. Será que aquele paciente não bebe, não é alcoólatra? Será que esse paciente não tem algum outro problema de saúde? Então, nem sempre a gente pode falar que o medicamento causa toxicidade. Quando a gente normalmente fala, a gente pode falar que normalmente a minha conduta que eu falo é que é provável. Então, assim, eu sempre tento tomar um pouco de cuidado para não falar que é um medicamento, porque às vezes não é um medicamento. Pode ser, às vezes é um medicamento mesmo, mas às vezes não é. Então, eu sempre primeiro tomo esse cuidado. Então, sempre eu falo que é provável. Eu nunca afirmo assim, categoricamente, é um medicamento que causou isso, porque às vezes pode não ser. E daí é um momento de você entrar em contato com o médico. Nesse caso específico, se você suspeita de uma toxicidade, então você pode encaminhar esse paciente para o médico. E como que é o encaminhamento para o médico? Você pode, nesse caso específico, falar, olha, estou acompanhando o paciente A, o paciente apresenta uma alteração das enzimas hepáticas, favor avaliar. E daí o médico vai avaliar. E nesse caso específico, como você falou de toxicidade hepática, a depender da onde você está inserida, onde você está trabalhando, o farmacêutico pode inclusive solicitar exames. Então o farmacêutico pode solicitar exames, por exemplo, de monitoramento hepático. Por quê? Porque o farmacêutico não está fazendo um diagnóstico. O que ele está fazendo nesse caso? Ele está monitorando a segurança do tratamento. Então, a gente pode, inclusive, nesse caso, solicitar exames para
ter uma determinada conduta, mas certamente você vai precisar encaminhar esse paciente para o médico avaliar ele, no caso se for um medicamento prescrito, né? E nos outros casos também, no caso da necessidade, da efetividade e no caso da segurança, você pode estar encaminhando o paciente para o médico. Uma coisa que é uma conduta minha, pessoal. Rodrigo, não estou falando que isso aqui, inclusive, vai contra as metodologias, tá, pessoal? É uma coisa minha. Existem duas posturas que você pode ter para encaminhar o paciente para o médico. A primeira é a seguinte: detectei um problema relacionado a esses que a gente mencionou aqui e sugiro que você reduza a dose, sugiro que você aumente a dose do medicamento, sugiro que você acrescente um medicamento. A gente pode fazer isso. Porém, eu não indico. Por que eu não indico? Porque, em geral, quando você ainda não está inserido e os médicos não conhecem o seu trabalho e você começa a fazer sugestões de alterações nos tratamentos, os médicos tendem a não olhar para o farmacêutico de uma maneira amistosa. Eles começam a ver, quem é aquele cara ali que está querendo mudar meu medicamento, pedir para trocar? O que ele pensa que é? Isso acontece, pessoal. Não é proibido fazer isso, pode-se fazer isso, mas eu não acho que é o jeito mais oportuno. Como que normalmente que eu fazia? Duas coisas que eu sempre fiz. A primeira, eu trabalho muito a questão da adesão e do resultado. Então, com os meus pacientes, normalmente eu trato pacientes que tratam doenças crônicas, hipertensão, diabetes, dislipidemia. Eu vou trabalhar o quê? Adesão ao tratamento, vou trabalhar mudança do estilo de vida e vou trabalhar resultado. Então, aquele paciente que faz o uso lá do antihipertensivo, eu vou trabalhar com ele o uso correto do medicamento, vou tirar as dúvidas dele, vou ajudar ele em relação a toda a questão alimentar, a questão de exercício e, consequentemente, eu consigo mais resultado. Eu consigo melhorar a pressão dele. E quando eu vou me comunicar com o médico, eu apenas informo que eu estou acompanhando aquele paciente e venho observando essas melhorias durante o nosso tratamento. Por quê? Porque quando eu faço isso, o médico começa a olhar para mim e fala assim: caramba, aquele farmacêutico é bacana, viu? Olha, tá dando resultado. E os médicos, eles tendem a gostar desse tipo de serviço, que ele é menos invasivo. Agora, quando eu preciso comunicar alguma coisa que vai ser necessária uma intervenção, eu pontuo para o médico. Por exemplo, eu suspeito que um medicamento não esteja causando um efeito adverso. Eu não falo para o médico substituir. Eu falo, olha, o paciente está apresentando esse problema, por favor, avaliar. E eu deixo para ele avaliar. Não é porque eu não sei. Não é porque, mas você precisa mostrar, você precisa resolver. É porque o que eu vi que funciona na prática, primeiro você precisa criar o quê? Um elo com o médico. Primeiro você precisa criar um vínculo com aquele médico, um vínculo com aquele outro profissional. E depois que você criou esse vínculo com esse outro profissional, você pode até avançar um pouco. Então são etapas. O médico precisa conhecer o seu trabalho, ele precisa ver que você está ali, que você não quer tomar o lugar dele, que você tem competência naquilo que faz, e depois você até consegue fazer algumas outras intervenções. Por prática mesmo, pessoal, eu tenho que os médicos encaminham o paciente para mim. Só que isso só aconteceu depois que eu comecei a mostrar mais resultado e não fiquei tentando muito que mexer ali nas prescrições deles. Normalmente isso não dá certo. Não é que é proibido, mas normalmente não funciona. É igual quando a gente chega assim para o médico e fala: doutor, esse medicamento aqui, ele não é o mais adequado, tenta esse outro medicamento. Daí o médico vai, troca o medicamento e dá errado. Daí é uma dor de cabeça, é um problema. Então, cria esse vínculo primeiro com ele, mostra o seu trabalho e depois vão surgir oportunidades para você até fazer algumas indicações mais diretas, mas eu acho que esse relacionamento com os outros profissionais é fundamental. Eu acho que se a gente não tem esse relacionamento com ele, a gente acaba perdendo muito. Então, assim, é uma opinião minha.
Então, se vocês tiverem alguma experiência própria e quiserem colocar, fiquem à vontade. Mas o que eu vejo, não só na minha vida, mas também de vários outros farmacêuticos, é que dessa maneira funciona muito mais. Então, eu faço mais intervenções diretas quando o médico já me conhece, quando a gente já trabalha junto. Quando a gente não trabalha junto, quando a gente não conhece, eu faço mais intervenções no sentido de informar. Então, tá bom. E falando sobre essa questão das intervenções do farmacêutico, muitas coisas a gente aprende na prática. Por isso que eu falei com vocês da importância da prática, porque no começo a gente fez a questão de levantar os problemas de saúde do paciente. Depois que você levantou os problemas de saúde do paciente, você vai fazer uma avaliação dos medicamentos que ele faz uso. Só que essa avaliação também exige um pouco de técnica. Não é uma coisa tão simples assim. Por exemplo, eu estou aqui com um medicamento. Aqui é só para ilustrar para vocês, tá, pessoal? Você não pode chegar para um paciente e falar assim: seu João, daí você pega a receita, né? Seu João, você está tomando o medicamento Simvastatina à noite? Ah, tô tomando. A losartana, você está tomando um de manhã e um de à noite? Ah, tô tomando. Tudo que você vai falar para o paciente, ele vai falar: eu tô tomando. Não adianta. Qual que é o jeito certo de você, por exemplo, perguntar para o paciente, para você saber se ele está aderindo ou não ao tratamento? No dia da consulta, você não pediu para ele trazer os medicamentos e você não pediu para ele trazer a receita? Você pega a receita, segura ela, não fala o nome do medicamento e entrega para o paciente. Me fala como é que você toma esse medicamento aqui? Daí ele vai falar: eu tomo esse medicamento de manhã, eu tomo esse medicamento de noite. Por que você tem que fazer assim? Porque às vezes, principalmente se tratando de idosos, eles se confundem com o nome. Eles se orientam pela cartela também. Então, se você fala pelo nome, você pode induzir ele a falar que toma tudo certo, quando na verdade ele está tomando os medicamentos de maneira errada. Então, o que você faz? Você mostra a cartelinha para ele e pergunta: como é que você toma esse medicamento? E você compara com a receita. E na sua evolução, como é que você vai colocar isso? Isso daí também tem estudos que falam que essa é a melhor maneira. Você coloca como está prescrito pelo médico. Então, você coloca lá: simvastatina prescrito 1 à noite, losartana 1 de manhã e 1 à noite, amlodipino prescrito 1 pela manhã. E do lado você coloca como o paciente está fazendo uso. Então você vai comparar como que foi prescrito de como que o paciente está tomando. E daí depois você vai fazer, se você ver divergências, depois no momento da sua resolução de problemas, você vai orientar ele sobre a maneira correta. Então aqui a gente ainda está fazendo um levantamento de dados. Então você quer saber os problemas de saúde que ele tem e você quer saber quais são os medicamentos que ele faz uso e se ele está fazendo o uso correto daqueles medicamentos. Então você tem várias estratégias que podem ser feitas. Aqui eu dei o exemplo de uma, mas existem várias outras. E feito isso, você vai chegar numa fase que você passou por todos os medicamentos. Então você avaliou um por um, avaliou os problemas de saúde. E agora você precisa saber qual que foi o problema identificado. Então, às vezes, você está atendendo um paciente e é um paciente que... eu sou diabético. O diabetes do paciente está descompensado. Então, você vai verificar. Será que aquele tratamento que ele está fazendo uso está sendo efetivo? Será que ele está aderindo? Será que está sendo seguro? E ali você vai trabalhar. Muitas vezes, os pacientes eles abandonam o tratamento ou eles reduzem porque o tratamento não está sendo seguro. Então, vamos pegar, por exemplo, a metformina. A metformina é um medicamento que vários pacientes usam, é um medicamento que é usado ali para diabetes. Se o paciente ele percebe que ele está tendo muito desconforto gástrico, ele está indo muito ao banheiro, está causando muita diarreia, eles reduzem a dose por conta. Eles fazem isso. E eles não falam normalmente isso, mas eles reduzem. Hoje eu vou tomar só um, não estou legal. Então, é assim que funciona. O que você pode fazer? Trabalhar também ali
para a redução desses efeitos adversos. A gente sabe, por exemplo, que muito desses efeitos adversos causados pela metformina, eles são potencializados com uma alimentação, vamos dizer, errada. Então, se o paciente consome muito doce, se o paciente consome produtos industrializados, a depender da alimentação dele, potencializa essa característica de causar uma diarreia, um desconforto gástrico. Então, você vai orientar ele, olha, é muito provável que esses efeitos adversos, esse mal-estar que você está tendo, é decorrente do uso do medicamento, mas fazendo dessa maneira, reduzem-se esses efeitos adversos. Uma outra abordagem que você pode usar também é conciliar os horários dos medicamentos também. Às vezes o medicamento tem que ser tomado com o estômago cheio, às vezes você tem que tomar o medicamento após o almoço. Então você vai verificar se o paciente está usando os medicamentos da melhor forma possível e vai identificar esse problema. Identificou esse problema, você já vai estar no momento de você propor a resolução dele. E essa resolução é uma das coisas mais importantes que o farmacêutico tem que fazer. E o farmacêutico ele não pode se focar apenas no medicamento, ele tem que focar no problema de saúde também do paciente. Porque se a gente se focar apenas no medicamento, a gente vai poder correr o risco de fazer algo errado. Eu vou dar um outro exemplo também. Às vezes no balcão da farmácia, chega um paciente e fala assim, eu tô com tosse. E daí, às vezes, a gente não faz um levantamento muito assertivo. Então, essa tosse é seca ou com catarro? É seca. Toma esse antialérgico que vai resolver. Numa consulta, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior. Na verdade, era para ter esse cuidado no balcão também. Porque, vou citar um caso que eu atendi. Não é só se a tosse é seca ou com catarro que é importante. É claro que esse é um fator importante para a sua conduta. Mas outras coisas são importantes. Duração da tosse. Quanto tempo você está com essa tosse? Eu estou com essa tosse há um mês, eu estou com essa tosse há 2 semanas. Uma tosse de 1 mês é totalmente diferente de uma tosse de 2 semanas. Como que é essa tosse? Tem sangue? Ou uma tosse com sangue é diferente de uma tosse sem sangue. Você está emagrecendo? Não, tô normal. Nossa, Rodrigo, perdi muito peso, perdi uns 10 quilos nos últimos meses. É um sinal de alerta. Não é normal a pessoa perder tanto peso rapidamente. O que está acontecendo? Então, é essa avaliação que o farmacêutico tem que fazer. É como se fosse um quebra-cabeças que ele vai ter que entender para poder ajudar aquele paciente. E feito isso, aí sim ele tem uma conduta. Então, tem toda uma preparação antes da gente ter a nossa conduta. Esse caso específico que eu estou contando para vocês foi um caso real que aconteceu comigo. Foi um paciente que eu atendi numa consulta. O paciente falou que estava com uma tosse. E daí, no levantamento dos problemas, a gente vai investigando. O paciente estava com perda de peso. Ele estava com uma febre vespertina. A tosse já estava há meses. Ali já mudou meu raciocínio. O raciocínio inicial poderia sim ser de uma tosse alérgica. Mas naquele caso específico, o meu raciocínio clínico ali me levou a suspeitar de tuberculose. Inclusive eu tinha um protocolo que eu montei ali na região de São Mateus, e eu até sobre consulta farmacêutica e as atribuições do farmacêutico no paciente com tuberculose. Então eu montei um passo a passo do que ele tinha que fazer, o que ele tinha que monitorar. E eu conhecia bem. E conversando com o paciente, eu perguntei para ele, você já teve tuberculose alguma vez na vida? Daí ele falou para mim, estava ele e a mulher dele, né? A mulher dele olhou para ele na hora, né? E falou, eu disse para você falar pro médico? Eu ri assim, né? O que aconteceu? O que acontece, Rodrigo? Meu marido já teve tuberculose. Só que a gente foi no médico e não falou nada. Mas o médico também não perguntou. Eu precisava ter falado pro médico? Daí eu falei, é importante. Daí nesse momento a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente não faz diagnóstico, o farmacêutico não faz diagnóstico. Isso sempre tem que ser reforçado. Qual que foi a minha conduta nesse caso específico? A gente fez ali a solicitação do escarro, que é o diagnóstico da tuberculose é feito com escarro, e eu encaminhei para o médico. Falei, você vai passar com o médico vai avaliar, já vou adiantar aqui a solicitação do escarro para você, expliquei para ele como é que ele fazia, e ao final deu diagnóstico de tuberculose. Olha só.
Então, é esse raciocínio que o farmacêutico tem que fazer. Não é você simplesmente chegar para o paciente e prescrever um medicamento e você ter uma ação. Você tem que entender o paciente. É assim que os profissionais trabalham. Quais são os problemas de saúde? O que eu tenho que perguntar? O que pode ser? Daí depois você vai avaliar o uso dos medicamentos e depois você vai ter uma conduta. E aqui mora um lugar onde muitos farmacêuticos se confundem ou se atrapalham, porque dá trabalho isso. Esse raciocínio clínico é uma coisa que é com o tempo, você tem que estudar, você tem que se manter atualizado. Lembrando que, eu vou voltar à minha fala inicial, isso talvez você não consiga fazer de primeira vez, talvez algumas coisas, mas você vai aprendendo aos poucos. Você vai atendendo mais pacientes, você vai aprendendo. Cada paciente que você atender é uma oportunidade para você aprender. É uma oportunidade para você se tornar um profissional melhor, para você fazer a diferença na vida das pessoas. Então, vai com calma. Ah, mas eu não sei tudo. Não tem problema. Faz aquilo que você pode. Não inventa moda. É só isso. Você não inventou moda, não ficou ali, pronto, faz o simples. E com o tempo você vai aprender. É assim, não tem jeito. Tudo na vida é assim. E feito isso, aí entra também uma questão conceitual que ela é importantíssima. Consulta, ela tem que ter um objetivo. Então, isso é importante que todos vocês saiam da live entendendo isso. Consulta, ela tem que ter um objetivo. Por quê? Porque na drogaria, qual que é a maior falha da drogaria? Do processo de cuidar na drogaria? É que a gente não dá continuidade a esses pacientes. Por causa da questão da drogaria. Isso não é culpa nossa, é um modelo que está aí apresentado. O que a gente faz? Muitas vezes isso que eu falei aqui, a gente levanta o problema, a gente faz essa anamnese, põe uma solução para o paciente, só que a gente não acompanha. Então, olha, toma esse medicamento, olha, faz isso. Se melhorou, se não melhorou, a gente não sabe, a gente não acompanha. E para o paciente, isso é muito ruim, porque o paciente não valoriza a informação em si. O que o paciente valoriza é a responsabilidade pelo resultado. Porque ele vai falar, olha, o meu médico me ajudou, o meu farmacêutico me ajudou, eu estava aqui e agora eu estou aqui. Ou seja, é um acompanhamento. Então, na consulta, você vai ter que acompanhar esse paciente. Então, você vai ter uma meta com ele. A meta pode ser uma coisa mais rápida, uma coisa mais lenta. Por exemplo, um paciente diabético. Qual que é a sua meta? É, por exemplo, controlar os níveis glicêmicos. Então, você vai ter que se comprometer juntamente com o paciente e ajudá-lo a chegar nessa meta. Não é simplesmente chegar e falar, olha, esse aqui é o seu medicamento, toma de manhã e vai para casa. Isso não é consulta. Na consulta, você vai fazer toda essa avaliação e aqui no final é a cereja do bolo. Você vai acompanhar ele para ele conseguir esse resultado. Então você precisa, na maioria dos casos, é claro que um outro caso eventual você não vai precisar, mas na grande maioria você vai precisar marcar um retorno com aquele paciente. A gente não tem, como farmacêutico, normalmente a gente não tem essa questão, né? A gente não tem essa percepção de marcar um retorno. A gente pensa, eu já orientei, já fiz a minha parte, já falei para ele, agora se ele vai tomar, tomou, se não tomou. Mas não é assim, a gente precisa acompanhar ele, monitorar, ver se ele realmente está conseguindo, se ele está com alguma dificuldade, com algum problema. É isso que transforma a vida das pessoas, é isso que gera valor. Então, independente do tipo de consulta, vou fazer uma consulta de homeopatia, é a mesma coisa. Você não vai chegar ali, identificar um problema, prescrever um remédio homeopático. Lembrando que homeopatia, daí você tem que ter ali uma especialização, tem as características, tá, pessoal? E simplesmente falar, agora se vira. Não, você vai acompanhar aquele paciente, você vai querer que ele melhore. Por quê? É através do boca a boca dele que você vai crescer também. Claro! E ele vai ter que, se você fizer uma consulta muito boa, ele vai querer passar com você de novo. Agora, se você fizer uma primeira consulta e ele não vê o valor agregado na sua consulta, ele nem volta para o retorno. Ele fala, não vou passar de novo não. Aí entra aquela questão da cobrança. Você está cobrando por um serviço.
Qual a qualidade desse serviço para você cobrar esse valor? Qual a qualidade desse serviço para o paciente entender que ele é de valor para ele retornar com você? Isso é importante. E até uma angústia dos farmacêuticos essa questão do retorno. Porque muitos farmacêuticos se queixavam comigo. Rodrigo, mas o paciente não retorna comigo, o paciente não volta comigo. Por que que não volta? Aí a gente precisa amadurecer. Você precisa ter um grau ali na sua consulta de transformação do paciente, de valorização, para ele retornar com você. Ele não é obrigado a retornar com você. Ele não é obrigado a retornar com o médico. Ele não é obrigado a retornar com ninguém. Ele vai retornar quando? Quando ele achar que aquilo tem valor para a vida dele. Aí entram outras questões, por isso que a importância da prática. A questão de você saber criar vínculos, a questão de você ser assertivo, de você resolver um problema. A consulta não é só para você chegar e falar, olha, toma um medicamento. Isso pode fazer parte da consulta, mas não é o mais importante. O mais importante é você resolver um problema de uma outra pessoa. É você ajudá-la a chegar numa meta. Vocês vão pactuar, vocês vão trabalhar em conjunto. É uma parceria. Isso não é algo que a gente aprende tão facilmente. É algo que exige tempo, exige prática, mas dá muito resultado. É muito bom e é muito gratificante. Porque a maneira que o paciente te vê... Eu já dei orientação para o pessoal, para pacientes no balcão da farmácia. E eu gosto de orientar ali no balcão da farmácia. Mas a maneira que eles te veem numa consulta é totalmente diferente. Não é igual, não é. Não dá para falar, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eles te veem de uma maneira diferente. Eles observam o seu trabalho de uma maneira diferente. E o resultado também é diferente. E uma coisa que eu queria ver de vocês, se vocês acertam essa pergunta. Eu fiz tudo isso. Se eu não fizer uma coisa, eu não fiz a consulta. Tem um detalhe que não pode faltar. Um detalhe assim, ele é principal. Queria ver se vocês sabem. Que detalhe é esse? O que não pode faltar numa consulta de jeito nenhum. Fora disso que eu falei, tem um detalhe que obrigatoriamente tem que estar presente, que todos os profissionais fazem e que o farmacêutico normalmente não faz. Queria ver se vocês sabem, é uma pegadinha com vocês. Queria ver se vocês sabem que detalhe é esse, o que não pode faltar na consulta na farmacêutica, mas na de nenhum profissional, de jeito nenhum. Enquanto isso eu tomar um pouquinho de água, respirar um pouco. Vamos ver se alguém acerta a pergunta. Essa é difícil, talvez. Eu vou considerar como difícil. A Cidinha falou empatia. Vamos ver. Empatia é importante. Mas se você não tiver empatia, você ainda fez consulta. Você pode ser uma pessoa chata, vamos dizer assim, né? Uma pessoa sem ser empática e fazer uma consulta. Ou quando você passa naquele médico, o médico nem olhando na sua cara. Ainda foi uma consulta. Porque tem uma coisa, um detalhe que define se isso é uma consulta ou não. Vamos ver se alguém vai acertar. É difícil. Podem tentar, não tem problema não. Já vou dar a resposta. Eu vi que realmente foi difícil para vocês. A Ione falou anamnese, o Rafa falou exame físico. A Nalva falou obrigado pelas orientações, está sendo riquíssimo, obrigado. O Daniel falou educação e conhecimento, de genética. Não é nada disso, pessoal. Isso tudo é muito bom, mas você consegue fazer uma consulta sem isso. Não é uma consulta boa, vai. Uma consulta sem ética não é legal, mas pode ser uma consulta. Mas tem uma coisa, um detalhe que eu ainda não falei até agora, que eu deixei de propósito para falar com vocês, para vocês avaliarem, para vocês pensarem. Tudo que vocês falou é extremamente importante, tá, pessoal? O detalhe que falta, que vai definir se isso é uma consulta ou não, deixa eu pegar aqui,
Registro. Se você não registrou, você não fez. Simples assim. Tem que ter registro. O que é o registro? É o pacto praticamente que você fez com o paciente. O registro é aquilo que vai te dar, vamos dizer, vai ser o alicerce para você comprovar que você realmente fez aquilo. O registro, ele é tão importante que se você fez a melhor consulta do mundo, se você fez tudo certo, você foi ético, você foi perfeito, mas se você não registrou, você não fez nada. Você obrigatoriamente necessita registrar. E esse registro, ele é importante, é tão importante porque se um dia o paciente é atendido por você e você não ele pega esse registro e você não tem esse registro, você está em sérios apuros. Você precisa do registro. Imagina acontece um problema com o paciente, o que você tem como prova ali para mostrar que aquilo que você fez realmente foi baseado na ética, realmente foi uma conduta correta? É o registro. Então o registro, ele é fundamental. E nós farmacêuticos às vezes temos essa dificuldade, porque não é comum a gente registrar, a gente está muito acostumado, que nem na drogaria, a gente faz ali a dispensação, a gente entrega o medicamento, só que a gente não evolui. A gente não registra. E se você não registrou, você não fez, você vai precisar registrar. Você vai precisar registrar aquilo que o paciente te falou e as suas condutas. Até porque a gente não está falando que a consulta ela é uma continuidade, ela é uma questão de você resolver um problema do paciente. Você vai conseguir lembrar também tudo o que aconteceu com o paciente se você não tiver registrado? Não tem como. É claro, se você atendeu só um paciente, pode até ser que você consiga, mas à medida que você vai atendendo mais pacientes, não tem como você guardar tudo na sua cabeça. Você tem que ter isso registrado, você tem que ter documentado. Documentar é importantíssimo. Eu não vou falar hoje como registra, mas eu só quero que vocês saibam que você precisa obrigatoriamente registrar. E uma coisa que o CRF fez, eu acredito que ele fez pensando nisso, foi assim: quando termina a consulta do farmacêutico, o CRF tem aquela declaração de serviços farmacêuticos. Aquela declaração nada mais é do que a receita. Imagina se você sai do médico, o médico fala, você tem que tomar losartana. E você sai, chega na farmácia, o médico mandou tomar losartana. Tá, cadê a receita? Ah, não, o médico falou que é para tomar losartana. Não, pega melhor, um tarja preta, um Rivotril. Ah, o médico mandou tomar Rivotril. Cadê a receita? Ah, não, o médico não me deu receita. Ah, então não vou dispensar. Por quê? A gente tem essa concepção. Aquilo que é importante é registrado. Aquilo que é importante é documentado. Se você não documentou é porque não é importante. Então você precisa documentar, inclusive, para o paciente. Eu tenho esse costume, inclusive, de documentar para o paciente orientações também. Eu, muitas vezes, porque como eu trabalhei muito tempo ali na questão do SUS, e no SUS a gente precisa de protocolos para fazer prescrição de medicamentos, eu não prescrevia muitas vezes medicamentos, mesmo dipirona, paracetamol. Por quê? Por causa do ambiente. Ali a intenção não era fazer a prescrição. Então, isso depende do ambiente que você está trabalhando. Mas eu fazia, sim, uma prescrição com as orientações que eu passei para o paciente. Eu colocava na receita o que eu orientei para ele, eu colocava para ele aquilo que era importante, eu dava calendário de medicamentos quando eu achava necessário. Então, o documento, e eles gostam de documento, pessoal. Se ele sair da sua consulta sem um papelzinho, sua consulta foi muito ruim. Precisa da consulta, com seu carimbo lá, assim, ó, pá, bonito, farmacêutico, eles se sentem orgulhosos, eles gostam. Os pacientes, quando eles retornavam comigo, eles traziam a receitinha, eles deixavam a receitinha lá na bolsa deles. Ah, aqui é a receita do farmacêutico. Daí só tomar um cuidado, porque muitas vezes eles achavam até que era receita para pegar remédio. E eu explicava, não, essa aqui não foi. O farmacêutico pode prescrever medicamentos, mas muitas vezes a gente pode prescrever orientações também. É uma prescrição, uma orientação que a gente faz. E é engraçado que teve uma vez, tinha um paciente que eu sempre orientava ele, eu falava, olha,
você tem que tomar o medicamento de manhã e de noite. Ele nunca tomava. E teve um dia que ele passou em consulta comigo. E eu orientei ele, expliquei tudo. E eu escrevi para ele, olha, tomar medicamento conforme orientação médica. E mencionando, né, que era de manhã e de noite. Daí, beleza, né? Para mim, normal. No outro dia, a mulher dele foi lá na farmácia. Rodrigo, ainda bem que você colocou na receita, no papel para ele que ele tem que tomar o remédio igual tá na receita do médico. Eu não aguentava mais falar para ele, mas agora como você escreveu, agora ele tá fazendo. Nesse dia eu até pensei, nossa, como o poder de escrever as coisas, como eles levam a sério quando a gente escreve. E é mesmo, quando a gente escreve, eles vêm de uma maneira totalmente diferente. É diferente de você falar, olha, faz assim, assim. Quando você prescreve um tratamento, quando você prescreve uma orientação, eles tendem a realmente fazer aquilo que a gente está fazendo. Então, até um cuidado que a gente tem que ter, porque a partir do momento que o paciente está com uma receita sua, um documento seu, se você fez algo de errado também, você precisa prestar conta sobre isso. Mas isso é bom também, pois mostra uma certa maturidade do nosso trabalho. Porque você, para prescrever, você vai prescrever alguma coisa que você tem certeza, que você realmente quer o melhor para o paciente. Então, o fato de você prescrever é bom para o paciente e é bom para a gente também como profissionais. Deixa eu ver aqui. A Sandra falou que é importante evoluir, a Daisy também. O Daniel falou, muitas vezes não guarda na memória. Felipe Carvalho, para quem não sabe, meu chefe está aqui, referência em clínica, uma pessoa que eu tenho ali aqui um carinho enorme, fico muito feliz em te ver aqui. Você pode ter certeza que é um dos meus maiores exemplos, então fica aqui também a minha gratidão e a minha felicidade em te ver na live. Muito, muito obrigado, seu trabalho que você faz e uma honra o tempo que a gente trabalhou junto. Quem sabe a gente não volte a trabalhar juntos, mas fica aqui também a minha gratidão. Um cara espetacular que faz um trabalho sensacional em São Paulo. O Daniel falou, muito importante essa colocação. E a Luciana às vezes esquece até o nome do paciente. Perfeito, Luciana. Então, às vezes a gente até esquece o nome do paciente. Agora, na consulta, quando a gente segue esse raciocínio clínico e a gente registra, a gente não vai esquecer. Se a gente pode até esquecer, mas no dia da consulta, a gente vai ler, a gente vai retomar e vai dar continuidade. E o nosso objetivo como profissional da área da saúde é resolver esse problema do paciente. Então a gente tem que ter sempre isso em mente. Você está atendendo um paciente, não é atender por atender, é atender para ajudar alguém, é atender para resolver o problema de alguém. Então você tem que ajudar ele para que ele chegue nesses objetivos. Então, trace metas com seus pacientes. Um erro que eu vejo de muitos farmacêuticos é eles atenderem pacientes e não traçarem metas. Tá, você está atendendo o paciente, mas e aí? Ah, eu atendi, eu orientei, tá, mas e aí? Ele melhorou? Controlou? A hipertensão dele está melhor? Como é que ele está? É isso que a gente tem que ter em mente. Você vai atender um paciente, você precisa resolver o problema dele. Independente de qual instrumento que você vai estar usando ali, você tem que resolver o problema desse paciente. Agora, se você atende um paciente e você não tem o foco em resolutividade, certamente com o tempo a sua consulta ela vai se desgastar, porque os pacientes eles só buscam os outros profissionais para eles resolverem os seus próprios problemas. Então, se a gente não está resolvendo os problemas, vai chegar um momento que os pacientes não vão mais procurar o nosso serviço. Deixa eu ver que horas são. Pessoal, já é 10 horas. Eu talvez tenha muito mais coisas para falar para vocês, mas acho que essa live foi mais nesse sentido mesmo, para passar uma visão geral para vocês, o passo a passo de uma consulta farmacêutica, o que o farmacêutico tem que ter de visão, quais são os objetivos, quais são os obstáculos que a gente tem. É claro que tem muito mais que dá para ser falado, acho que cada tópico desse provavelmente seria uma live, dá para fazer umas 10 lives aí tranquilamente.
Eu queria que vocês colocassem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa live. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se vocês querem que a gente continue falando desse tema também, porque tem bastante coisa para ser falada ainda, né? Então eu gostaria de um feedback de vocês e a gente já vai finalizar essa live. Mas antes eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa live? Foi bom para vocês? Não foi bom? O que vocês acharam? Enquanto isso, deixa eu me hidratar mais um pouco. Nossa, aqui tá muito quente. O Daniel tá falando para mandar o formulário. Posso mandar sim. Eu tenho um que eu recebi que foi, é o de Curitiba. Ele é bem completo. Ele tem bastante coisa. Só que o mais importante é vocês terem um entendimento. É isso que eu quero, que vocês tenham esse entendimento de qual a importância do formulário, qual a importância de vocês seguirem esse passo a passo do raciocínio clínico, porque é isso que é o mais importante. Agora, o formulário eu posso sim estar disponibilizando para vocês, eu vou até ver se eu tenho algum formulário meu, antigo, é que ultimamente eu não uso mais formulário, eu parei de usar os formulários depois que, conforme fui aprendendo, conforme fui ganhando mais confiança, eu não uso mais formulário. Mas eu acho que para quem está iniciando é muito bacana sim, ter um formulário, ter um passo a passo. E outra coisa, pessoal, eu fico aqui à disposição também. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem alguma coisa, pode mandar mensagem. A página é para isso, é para ajudar vocês. A gente quer que a classe farmacêutica cresça, que é bom a gente conhecer através um pouco da experiência de outras pessoas também, né? Porque quando a gente vai começar algo novo, a gente sempre fica com medo, fica ansioso. Daí quando tem alguém que já sabe, que já tem um conhecimento, fica mais fácil. Então, graças a Deus, eu consegui atender vários pacientes, consegui aprender muita coisa. E com certeza eu quero compartilhar isso com vocês e ajudar vocês aí no dia a dia. Então fiquem à vontade para mandarem perguntas, mandarem sugestões, que a minha intenção realmente é essa, tá? A Maria Bernadette amou participar da live. Muito obrigado, estou gostando de ver você nas lives, é uma alegria muito grande. Maria Bernadette é paciente minha. Manda um beijo para a Lu também. A Cristina falou que gostou bastante da live. A Nalva gostou. A Stefane falou para deixar salvo no YouTube, eu vou colocar ela lá. A Luciana falou que chegou um pouquinho tarde, mas gostou bastante. O Dijan pediu para a gente continuar falando sobre prescrição. Eu acho que a gente pode abordar um pouco mais a questão específica da prescrição também, né? Aqui foi mais uma abordagem geral do passo a passo. A prescrição é a conduta farmacêutica. Depois que a gente fez todo esse raciocínio, a gente fecha. Como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai prescrever um MIP? Vai fazer uma orientação? Vai fazer um encaminhamento ao médico? Então, a prescrição, ela fecha a consulta. Então ela é importantíssima. E daí a gente entra também nas questões de saber sobre fisiologia, farmacologia. Então aqui na página vocês podem ver que eu coloco bastante coisa ali de farmacologia, de química farmacêutica. Por quê? Porque vocês vão precisar dessas informações no dia a dia para entender os medicamentos, para entender as patologias. E isso é importante. Então é bem bacana. A Eva falou que gostou bastante das ideias, que ela quer começar os atendimentos. Começa com não tem problema. Se você não estiver conseguindo achar um paciente, comece com um familiar, com um amigo. Vai vendo como é que é, o que você acha. Entenda a base. Você tem a base, começa. E daí pode ter certeza que você vai melhorar cada vez mais. A Sandra deu os parabéns. Falou que gostou da forma clara e responsável. Obrigado. A Nalva gostou bastante. Minha mãe agradecendo aqui. Obrigado, mãe. Meu pai deve estar junto. Boa noite, pai. A Deise falou que gostou bastante, porém esse tema é muito extenso. Valeu demais. Como sempre, você é muito ansioso. É bem extenso. A gente está aqui, pessoal, já vai fazer quase 2 horas já. Que passa rápido, mas a gente começou às 8h20, agora já são 10h10. Então, olha só, um tema
tão longo, a gente falou assim dos pontos principais, e mesmo assim a gente ainda necessitaria de muito mais tempo para conversar, para passar experiência, para trocar algumas informações. O Daniel também deu os parabéns. A Inês também gostou bastante. O Dijan, você indica algum livro que fale sobre anamnese farmacêutica? Anamnese? Eu não me recordo agora de um livro específico de anamnese, só de anamnese, mas tem um livro da doutora Digenani, que é... como que chama? Atenção farmacêutica, eu não vou me lembrar agora, mas tem um livro da doutora Digenani que ela fala sobre tudo da consulta farmacêutica, como é que ela é, o raciocínio clínico. Então ele é bem bacana. É que muitas vezes na anamnese depende um pouco do paciente que você está atendendo. Então, daí nesse livro, por exemplo, não aborda. Mas, por exemplo, se você vai atender um paciente que tem diabetes, talvez mude um pouco a sua anamnese. Se você vai atender um paciente que é hipertenso, talvez mude um pouquinho a sua anamnese. Então, a anamnese ela varia muito de paciente para paciente que você está atendendo. Mas esse livro ele dá uma abordagem geral sobre o que é a consulta, sobre o que é o acompanhamento farmacoterapêutico. Lembrando que acompanhamento farmacoterapêutico é uma das estratégias que o farmacêutico vai usar. Não é a única. Tem outras que a gente pode usar. Que eu já mencionei aqui, a gente pode trabalhar com homeopatia, com nutracêuticos. A gente tem várias abordagens, né? É isso que é bom da farmácia. Então você vai trabalhar com aquilo que mais te agrade, com aquilo que vá ao encontro dos seus interesses. Mas esse livro da doutora Digenani, eu acho ele bem completo, ele é bem rico. Agora, em relação à anamnese, existe muito essa questão de você estudar individualmente cada patologia, cada paciente. Então, uma coisa que é muito bom para a consulta farmacêutica é você ter um bom embasamento em fisiologia. Pô, Adri, mas fisiologia, o que tem a ver fisiologia? Você precisa conhecer a fisiologia, você precisa saber como o corpo humano funciona para entender como acontecem as patologias, para daí então entender como os medicamentos agem nisso tudo. Então você vai ver que muitas vezes você vai ter que retornar lá para o começo da faculdade algumas coisas. A gente vai ter alguns conhecimentos ali em bioquímica. Então a consulta em si, ela é um conjunto de várias habilidades. Habilidades de comunicação, habilidades de anamnese que você falou. E cada uma dessas habilidades, elas vão se complementando. Mas, por exemplo, a anamnese sozinha, ela pode ser falha, mas você precisa colocar a anamnese junto com outras habilidades. Então é isso que é enriquecedor. A Eliana falou que gostaria de saber o que fazer quando descobrimos que estão vendendo antibiótico em um supermercado, como agir nesse caso. Deixa eu ver. Eu acho que dá... É com a Covisa, eu acredito. Eu acredito que tem que fazer uma reclamação com a Visa local. Então, que eu acho que é o órgão que fiscaliza o hospital, fiscaliza os ambientes, né? Então, com a Visa local, você entra em contato. Então, normalmente você pode, acho que até ligar, né? E fazer essa reclamação. Na verdade, é uma denúncia, né? Então, você vai fazer uma denúncia falando porque o supermercado não é um estabelecimento que tem autorização para dispensar, vender ou ter alguma coisa relacionada ao medicamento. Então, a vigilância local, ela pode atuar esse supermercado. Então é importante a gente fazer isso, né? Então, se mais pessoas tivessem essa atitude, com certeza iria inibir aí essas pessoas que agem aí de má fé, fazendo atividades ilícitas. A Lene falou, boa noite, que pena que peguei no finalzinho. Mas a live vai ficar salva, tá, pessoal? Então, queria desejar para vocês todos uma ótima noite. Um ótimo final de semana. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, pode mandar para mim, pode mandar aqui nesse vídeo, ou pode mandar ali nas mensagens mesmo, vai ser muito legal responder vocês. Podem ter certeza. Eu sei que não deu para
falar sobre tudo. Eu sei que tem muito mais do que a gente poderia estar falando. Eu sei que tem muito mais que vocês querem saber. Só que a gente vai dar continuidade nesse assunto e pode ter certeza que é necessário começar. Você vai começa aos poucos e você vai melhorando. Assim que a gente consegue. Esse medo inicial é um medo natural. Todos nós temos esse medo, mas ele passa, assim como tudo na vida. Tudo bem? Então, com essa última fala, eu me despeço de vocês e desejo a todos um ótimo final de semana. Até mais.